existem outros mercados promissores para o investidor, para a investidora brasileiro? Ou, poxa, só o investimento em dólar por si só, ou investimento em ativos americanos, a gente se dá por satisfeito, digamos assim? Eu acho que já seria suficiente, mas é difícil isolar somente a exposição no dólar. Você pegar um exemplo, eu invisto no ETF S&P 500, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você está se expondo a outras moedas, porque as maiores empresas dos Estados Unidos são multinacionais. Tem partes importantes da receita em outras moedas. Então, você compra um S&P 500, ele é muito mais global do que parece, te dá uma exposição mais generalizada. Uhum. Então, eu acho que é até difícil, a não ser que você compre um fundo cambial, algo para garantir que vai te trazer somente a exposição no dólar, eu acho que você acaba, inevitavelmente, se expondo a outras moedas. Mas, sim, acho que o maior risco nessa história é o próprio real. Então, se eu tiro o meu risco do real e já estou no dólar, já é muito mais do que suficiente. Depois a gente vai discutir se o euro tem uma perspectiva de valorização, só que essa arbitragem em cima do câmbio ela é sempre muito difícil. Então, assim, sair do real e ir para o dólar já resolve o problema, acho que já é eficiente. Legal, eu costumo dizer assim, você não está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você está investindo nas 500 maiores empresas do mundo. Perfeito. Então, isso é extremamente importante da gente dizer. Agora, para a pessoa que está nos assistindo aqui, né, começando do básico, e aí tirando um pouco mais essa questão, poxa, a política, a estabilidade institucional, tal, pensando numa carteira de investimentos, né, qual que é o benefício que investir lá fora, ter exposição lá fora, vai trazer para a carteira dela, né? Poxa, ela falou assim, minha rentabilidade nos últimos anos aí tá ruim, tá negativa, e a gente sabe, né? Provavelmente que se ela tá em qualquer ativo brasileiro, Perfeito. Deve estar sofrendo. Qual o benefício que uma exposição em ativos externos ela pode trazer para a minha carteira de investimentos? Bom, posso começar essa. Primeiro ponto, eu vou falar um benefício para a carteira e um benefício para a vida, para o bolso. Benefício para a carteira, a gente vai falar de uma correlação inversa com ativos de risco no Brasil. Resumindo, normalmente, quando bolsa e outros ativos de risco no Brasil estão se valorizando, o dólar está caindo e vice-versa. Você pode até questionar, não é um jogo de soma zero, então? Não, são ativos que no futuro têm um retorno esperado que é positivo, só que eu brinco que no dia a dia eles vão fazendo caminhos opostos, ambos para cima, porque eu acredito que a trajetória de longo prazo é sempre um dólar mais forte em relação ao real, por mais que a gente possa ter um ciclo onde o real se fortaleça. Então, isso traz um baita benefício para trazer aquela calmaria, o sono gostoso à noite, porque você tem uma carteira de ações que vai oscilar negativamente, dá um alento, você vê que tem algo na carteira que está amortecendo essa queda. E o dólar tem esse efeito que pode beneficiar a carteira. O outro ponto que eu ia falar que é mais em relação ao bolso é que as pessoas às vezes pensam que investir em dólar é só para quem quer viajar, quem quer ir para Disney, quando a nossa cesta de consumo do brasileiro é muito mais dolarizada do que parece no primeiro momento. Poxa, agora está mudando aluguel, o indexador para IPCA, mas por muito tempo foi IGPM, que é um índice muito dolarizado. Taxa de transmissão de energia, reajustada por IGPM. Você tem ali, a gente é um país exportador de commodities, muita gente acha que isso traz um controle, que a gente pode mudar preço de commodity internacional, mas não, se o trigo está mais caro em dólar no mercado internacional, impacta aqui a oferta no mercado interno, isso pode deixar mais caro o pãozinho na padaria. Algodão vem de fora, eu compro um notebook, as peças vieram de fora. Então, a nossa cesta de consumo é muito mais dolarizada que parece. Então, ter um pedacinho da carteira exposto a moedas mais fortes ajuda até nós, brasileiros, a manter o nosso poder de compra, mesmo que a gente nunca viaje para Disney. Então, é mais ou menos o que eu penso. Não sei se o Bruno concorda. Não, eu concordo. Eu ia falar até para a pessoa que está em casa, ela pensar no dia a dia dela, para ver o quanto a gente já consome em dólar sem perceber. Porque, por exemplo, a minha rotina, quando eu acordo com o despertador do celular, que é um iPhone. Aí vou lá e desligo o iPhone. E aí eu olho o meu WhatsApp para ver se alguém falou comigo. O WhatsApp pertence à Meta, né? O antigo Facebook. Aí eu abro o Instagram, que é da Meta também. Aí se eu vou falar com alguém que tem uma dúvida, eu vou no Google pesquisar. E um dos primeiros resultados vai ser um vídeo do YouTube. Ambos pertencem à Alphabet. Aí eu levanto da minha cama. Aí vou escovar meu dente. Aí é Colgate, a pasta. Aí eu vou pra cozinha. Aí eu tenho o primeiro contato com uma marca brasileira, que é a marca de café. Só que o café é uma commodity negociada em dólar. Então, o dia inteiro a gente tá lidando com dólar. E se o dólar sobe, o nosso custo de vida aumenta. Não é interessante que você também tem um pouco de patrimônio e renda em dólar para dar uma contrabalançada nisso e não só perder com essa tendência que é estrutural. Era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, tá 5 para 1. Na próxima Copa do Mundo vai estar quanto esse negócio? Então, pensando nisso, acho que vale muito a pena
Mas tem um motivo até que eu coloco acima de todos os outros quando eu penso em exposição lá fora, que volta àquela questão que eu coloquei aqui, de eu pensar, se o Brasil não der errado, meu negócio me deixa bilionário. Se ele der errado, eu quero ter um plano B lá fora, que é questão de sobrevivência. Nós vemos vários estudos mostrando que o mercado americano, ao longo do tempo, ele foi incrível assim, em termos de performance. E por que você vê estudos de 100 e poucos anos no mercado americano, mas não vê um estudo de 100 e poucos anos no mercado russo? Porque não tem 100 e poucos anos, porque o negócio virou União Soviética. Por que não tem um estudo de 100 e poucos anos no mercado cubano? Porque não tem mercado. Da Venezuela? Porque não tem. Da Bulgária? Cadê o Warren Buffett da Polônia? Não existe. Porque não tem um cara que está investindo lá desde antes da crise de 29. Não tem. Então aqui no Brasil, não estou falando que essa trajetória ela vai acontecer conosco, mas muita gente acha que vai. Eu fico impressionado, né? No meu Instagram, de vez em quando, o pessoal manda, porque eu acho que a Bolsa pode subir esse ano por questão de preço. Então, se todo mundo acha que o governo vai ser horrível e ele não é horrível, ele só é, sei lá, ruim ou regular, então a Bolsa vai ter que subir. Aí tem um pessoal, né, que fala, Bruno, você é um ingênuo. Você não está percebendo que nós vamos virar uma Argentina? Pô, você não está vendo isso. Eu falo, olha, eu não acho que é o que vai acontecer com o Brasil, mas você, né, que está pensando isso, tá, e se acontecer? O que vai acontecer com você? Você tem dinheiro fora? Daí a pessoa fala, não. Então você está prevendo o caos vai chegar e você vai afundar junto com o barco? Como um patriota? Não, pô, tá errado. Se você acha que isso vai acontecer, é teu dever se proteger e para fazer isso tem que fazer o quê? Tirar dinheiro do país. Antes que o país tire dinheiro de você através de muita inflação, através de elevação de impostos, ou como já tivemos no passado, a chance é remotíssima, mas vai saber, confisco, sequestro de poupança. Então é pensar em sobrevivência mesmo. Sim. Só que aí tem um ponto muito bom, porque você não está pagando um custo alto para pensar em sobrevivência. Ao longo do tempo, o que você está pagando a mais para dolarizar, com câmbio, com IOF, você vai colher em termos de rentabilidade. Porque se a gente pega, por exemplo, tudo bem que não é o melhor índice, né? Mas tem lá o EWZ, que é o ETF, que ele tem uma carteira similar, digamos assim, ao Ibovespa. Certo. Se você pega o desempenho do EWZ, esse ETF que está negociado lá fora nos Estados Unidos, de 2008 até agora, o desempenho dele acumulado é de menos 70% de rentabilidade. Então pensa, você se abstém do consumo hoje para poupar, para investir, e ao longo desses últimos quase 15 anos, o teu resultado é menos 70% em dólar. Então você está ganhando em real, mas em termos internacionais você está mais pobre. Não é uma recompensa adequada por ter, sabe, feito todo esse trabalho, que é um sacrifício, né? Deixar de consumir hoje para ter mais amanhã, e você não tem mais amanhã em termos internacionais. Perfeito. Eu sempre gosto de falar também, porque as pessoas elas vêm com esse argumento de que, olha, mas a bolsa vai subir agora, né? Então não é melhor eu ter mais bolsa aqui no Brasil do que lá fora? Porque eu escutei o gestor X, o gestor Y, o gestor Z falando, e eu falo o seguinte, olha, o gestor de um fundo de investimento ele tem um horizonte de tempo diferente do seu. Por quê? Porque ele precisa superar o benchmark, o índice de referência daquele fundo, no semestre. Porque a maior parte de remuneração, né, de uma gestora de investimentos, ela vem, na grande maioria das vezes, de uma boa performance. Superou o benchmark, pega um pedaço em performance, né, e tem uma rentabilidade muito boa. Então o gestor, né, a gestora daquele fundo de investimento, ela está olhando o quê? Aquele semestre, especificamente, que ela quer bater o índice de referência. Então é muito difícil você pegar insights com gestores de fundos de investimento que vão fazer você montar uma carteira, ter uma alocação de investimento boa para o médio e longo prazo. O gestor não vai falar isso, né, num podcast. A gente vai trazer aqui, acho que, né, vários gestores de fundos de investimento, mas para falar sobre o momento, cenário econômico atual. Dificilmente a gente vai trazer um gestor de um fundo de investimento para falar sobre a alocação que uma pessoa física precisa ter a médio e longo prazo. Ele não vai ter essa visão, não. Então é muito legal isso, porque às vezes as pessoas pegam insights com gestores de fundos e tentam pegar a carteira dela e fazer igual um fundo de investimento faz. E o custo de mudar de opinião do gestor é menor, porque você não vai pagar imposto de renda, de ficar movimentando dentro do fundo, o gestor muda de opinião, o cenário. Então o custo de ficar trocando é bem menor também. Perfeito. Não, e tem gestor também, a pessoa fala assim, ouviu o gestor tal falar que a bolsa vai subir muito esse ano, você vai ver o cara é gestor de FIA. Fundo de investimento em ação. É óbvio que ele vai achar que vai subir muito, ele só pode investir em ação. É uma tendência natural. Mas, assim, a autoconfiança do comentário médio do Instagram assim, é fascinante, porque a galera realmente aposta no caos às vezes, e o ruim de você apostar no fim do mundo é que não tem ninguém lá para te pagar se você estiver certo.